Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. O brasileiro tem o sentimento de que o Brasil é o país da impunidade. Aqui, parece que o crime compensa. Mas o que a ciência tem a dizer sobre isso? Compensa mesmo ser criminoso no Brasil? E o que é a teoria econômica do crime? Para responder essas perguntas e entender o que isso significa para a segurança pública, recebemos hoje, no Conexão Mota, o professor Peri Chiquida, pós-doutor em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, e Luiz Ramiro Júnior, cientista político, ex-presidente da Fundação Biblioteca Nacional e membro fundador do Instituto Arrecife. Professor Peri, professor Ramiro, sejam muito bem-vindos ao Conexão Mota. Obrigado. E para começar aqui a nossa conversa, eu vou perguntar ao professor: o senhor fez um trabalho de pesquisa que, até onde eu sei, é inédito no Brasil. Antes da gente entrar no trabalho propriamente dito, eu queria que o senhor dissesse para a gente como o senhor foi parar no crime. E depois eu queria que o senhor falasse sobre o seu método. O senhor entrevista os criminosos presos? Como é que o senhor evita que eles mintam? Primeiramente, muito obrigado. Saudações à audiência da Conexão Mota, do JP News. É muito interessante essa pergunta, que nos acompanha já tem 25 anos, esse ano completou um quarto de século. Eu, uma vez na orientação de monografia, TCC, de cursos de graduação, fui desafiado por um aluno para fazer um trabalho sobre economia do crime. E eu falei para ele: olha, não entendo absolutamente nada de crime, né, mas eu entendo de cana de açúcar. E cana de cadeia tem uma diferença aí, bem grande. Mas ele insistiu tanto que nós fomos fazer esse trabalho juntos, né? Eu falei: olha, então vamos fazer o seguinte, eu acho que eu entendo um pouquinho de matemática, econometria, estatísticas, e eu vou procurar dados. Vamos lá conversar com o delegado da nossa cidade, Toledo, no oeste do Paraná, uma cidade maravilhosa, muito receptiva, estou lá desde 92, e pedi alguns dados sobre furtos, dados bem interessantes, porque assaltos são muito poucos em cidades do interior, né? Pelo menos naquela época. E ele chegou para mim e falou: olha, Peri, esses dados aí têm uma subnotificação, são dados que têm cifras ocultas, mais ou menos 20%, 30% não são reportados à polícia. E eu falei para ele: olha, então não vai dar para a gente fazer um trabalho que ele não retrata bem a realidade, eu precisava de dados reais. Ele, acho que ele ficou chateado, Mota, professor, e me chamou na janela, abriu a janela, falou assim: ó, tá os dados reais lá, ó, tá tudo andando lá, vai lá perguntar para eles. E aí foi que a gente desenvolveu a pesquisa de ouvir exatamente aquele que pratica o delito, né? O delito de ordem econômica. E a metodologia é exatamente isso, né? Aprender, né? É um learning by doing, aprendendo, fazendo constantemente. Essa última pesquisa de São Paulo, nós inserimos uma série de perguntas com outras técnicas para a gente poder ouvir exatamente quem praticou o delito de ordem econômica, furto, assalto, né? Tráfico de drogas, contrabando de cigarros e outros mais. E isso trouxe uma série de insights que até então os livros não atestavam. E a gente começou a derrubar paradigmas, mas não com a intenção de derrubar paradigmas, sim apresentar os resultados da pesquisa. E isto há 25 anos, e agora esse trabalho de São Paulo, ele, num contexto da praticamente o estado que tem 1/3 dos apenados do Brasil, é muito representativo para a gente poder trazer o que São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, os apenados estão falando. Professor Ramiro, o senhor também conduz um trabalho sobre criminalidade, sobre segurança pública à frente do Instituto Arrecife, inclusive abordando outros aspectos, como aspectos culturais. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho. O Instituto Arrecife, ele procura fazer um contraponto a uma série de outras instituições, ONGs, que produzem pesquisa, produzem iniciativas de políticas públicas. Então, a gente experimenta políticas públicas de dissuasão do crime. Nós também produzimos eventos e pesquisas. Agora,
ainda em outubro o site deve retomar. Este ano, né, produzimos o Fórum Internacional de Ciências Policiais e vários desses assuntos circularam. Eu chamo muita atenção do tema desta mesa e um outro tema que eu acho que tem sido motivo de maior reflexão na segurança pública, ou seja, teoria do crime, a questão do motivo econômico do crime e a vitimologia policial. Outrora isso não tinha tanta atenção, e ainda bem que isso tem sido observado com maior carinho. Quando o professor mencionou sobre essa experiência de provocar aluno, de pesquisa, de procurar os dados, né, impressiona como as pesquisas sobre a economia do crime são tão escassas no Brasil e a busca por esses dados, né? Tem uma anedota onde eu fiz doutorado no Instituto, era antigo IUPEJ, hoje é IESP, dentro da UERJ, e ele fica na Rua da Matriz, no Rio de Janeiro, e de frente, muito próximo da favela Morro de Santa Marta. E quando os americanos vinham para fazer intercâmbio e pesquisa, mas cadê os dados? Onde é que estão os dados? Aí era uma anedota que um professor abria a janela e falava, os dados estão lá, mostrava a favela. De fato, isso é representativo. Ou seja, tem coisas que espancam a realidade brasileira, muito claro. Mas se a gente não for agudo, buscar informações concretas, a gente fica muito, às vezes, numa espuma de informação e percebe pouco. Porque é uma carência. Por exemplo, quanto custa a violência no Brasil? Há um dado, acho que do IPEA de 2016, que isso custa 373 bilhões por ano. Eu presumo que seja muito maior, porque se a gente entra no mundo das ilegalidades, nesse mundo cinzento, isso é muito maior, né? O crime no mundo parece que são mais de 2 trilhões, né? O PIB do Brasil é meio trilhão, mas também é muito difícil aferir esses dados profundos. Então, esse tipo de pesquisa que o professor faz, entrando no âmago, buscando com a fonte, é muito precioso porque nos ajuda a perceber a dimensão desse verdadeiro monstro, né? Que custa vidas, custa esse dilema da vitimização policial, do desgaste da atividade daqueles que estão na ponta de lança e das empresas, né? Se a gente for levantar aí os dados, as informações, falávamos, por exemplo, né, que as empresas de energia têm dados muito concretos sobre isso. Rio de Janeiro, a Light, Enel, 40, quase metade da empresas de TV a cabo também. TV a cabo. Então, precisamos chamar a atenção disso e movimentar a sociedade por um problema que impacta socialmente, individualmente cada um e o bolso também. Professor Beri, baseado nos seus trabalhos, eu sei que além desse trabalho aqui em São Paulo, o senhor fez um trabalho que eu conheço no Paraná, com criminosos presos. Baseado no que o senhor encontrou, a gente pode responder se o criminoso é um coitado ou se o crime é uma escolha? Perfeito. O criminoso é de natureza econômica, né? É bom a gente sempre frisar. Ele é uma pessoa absolutamente racional, ele só pesa os custos e benefícios da atividade, né? Ele não é intempestivo, ele não, de certa forma, ele é motivado por cobiça, ambição, ganância, ideia de ganho fácil, indução de outras pessoas, quando os livros e alguns teóricos teórico que não está com aderência na realidade empírica, né? Eles costumam falar que a cor da pele, inclusive a cor da pele, dessa vez aqui em São Paulo a gente viu que está distorcida diante do que nós constatamos na nossa pesquisa, que é uma amostra representativa, e uma série de outros fatores que mostram que o crime no Brasil, especialmente com o retrato da região metropolitana de São Paulo, é absolutamente compensador, professor Rimota. Você ganhar mais ou menos R$ 3.500 no setor lícito e potencializar 13 vezes mais, esse número é até, né, interessante, 13 vezes mais para subir para R$ 46.333, ele está se preocupando com a questão da trava moral dele, que é a perda moral, e não com a intensidade da pena, e não com a chance de ser preso, é muito preocupante, muito preocupante. E quando a gente analisa custo e benefício, o custo é absolutamente ínfimo vis-à-vis o benefício, que é absolutamente alto. Só lembrando que a remuneração média é R$ 46.333. Média, a moda, o valor que mais saiu é 10 mil. Só para esclarecer, o senhor fez uma pesquisa com quase 500 criminosos presos aqui no estado de São Paulo
e essa pesquisa mostrou que a renda média que esses criminosos auferiam do crime era R$46 mil por mês. Exatamente, R$46.330. Então, pasme, nossa audiência, isso a gente não está inventando dados, né? Foram feitos em 10 estabelecimentos com a tipicidade desses apenados, com apoio, evidentemente, tudo absolutamente regrado da Centro Integrado de Comando e Controle, nosso colega João, a quem a gente agradece, João Henrique Martins, Secretaria de Administração Penitenciária e o Poder Judiciário. Isso está tudo no artigo, né? Podem encontrar lá, baixar, está na revista Informe GPEC, e a gente, infelizmente, o resultado reverbera o que há 25 anos a gente está pesquisando. O crime econômico no Brasil é absolutamente compensador. Essa é uma tristeza que a gente tem que falar, mas não podemos colocar, igual dizem no mundo do crime, debaixo dos panos. Posso fazer uma observação? Claro, por favor. Ao mesmo tempo, o que é muito nobre da pesquisa, né, é o termo que o senhor menciona, as travas morais, porque em que pese esse volume, essa atratividade, né, essa facilidade de ganho econômico, um dos mantras no Brasil, na segurança pública, foi que as pessoas cometem o crime por causa da pobreza. Isso, na verdade, é facilmente combalido né, de forma internacional, porque vários países até são mais pobres, ou o próprio Brasil, quando era muito mais pobre, não tinha volumes, né? Tanto que eu costumo dizer de forma enfática e pode até ser um pouco bruta, mas o Brasil se tornou mais pobre, mais burro e assassino ao longo do tempo. Em termos paradoxais em relação à possibilidade de acesso à informação. Então, há uma dimensão aí que essas travas morais, elas são muito impactantes, muito importantes, justamente para que esse motivo econômico não seja superior. Ou seja, se a gente tivesse essas travas morais, além de todos os recursos, né, que impedem uma possibilidade, que aumentam a possibilidade de detenção e aumentam a severidade da pena, nós teríamos uma redução muito impactante nesse desejo de praticar o crime. Né? Essa questão das travas morais é muito interessante, porque na sua pesquisa, o senhor identifica, professor Peri, que o fortalecimento das travas morais poderia ser uma alternativa de política pública. E quando a gente fala de travas morais, a gente está falando de família, escola e religião. Mas parece que, ao mesmo tempo em que o senhor faz um achado como esse, a gente constata que o que a gente chama de progressismo hoje na sociedade trabalha justamente para enfraquecer essas estruturas, porque as considera como estruturas opressoras. Então, o esforço é sempre para reduzir a influência da família, né? Desvalorizar a religião. Queria que o senhor comentasse isso. Isso é muito importante porque a gente costuma ver, né, esses especialistas, na realidade os especialistas são os policiais, as forças de segurança pública. Eu sou economista, Mota tem a sua profissão, professor cientista político, né? A gente procura estudar com algumas metodologias, alguns approaches teóricos, né? Mas assim, que não são a verdade, é só uma metodologia para a gente poder respaldar o estudo com mais cientificismo. E aí, quando a gente vê que tem X horas de pesquisa, né? Foram 408 presos, isso me dá uma representatividade de 95% de confiança e quase 5% de margem de erro. Né? E aí, quando você pergunta para vários desses, centenas, eu pelo menos fiz, acho que algumas centenas, né? E a minha equipe, a quem eu agradeço também, 10 pessoas formidáveis, entre profissionais, mestrandos e graduando, você pergunta para o sujeito assim, olha, então, você foi para o mundo do crime, por quê? Líquido, ninguém apresenta, né, um questionário, responde aqui, a gente fica esperando. É uma entrevista seguida de aplicação de questionário. Aí ele fala assim, ó, fui por cobiça, ambição, ganância. Aí depois que você termina, aí você bate um papo, a qualificatória do questionário, olha, muita gente fala que é pobreza. Professor, somos em 5 filhos,
5 filhos, né? Só eu que fui para o mundo do crime. Os outros são todos honestos. Então, por favor, avise para esse pessoal aí que não é isso, não. Não é a cor da pele. A cor da pele, inclusive, agora foi a parda na frente, naquele percentual elevado, depois seguido de branco e depois preto. Né? A igreja é muito interessante, né? A trava moral igreja, a gente pergunta qual a sua religião, né? Aí ele responde X, né? Ter religião é uma coisa. Aí depois a gente pergunta qual que você praticava, né? Então tá bem em parte técnica, ele praticava e não praticava. E eles inclusive falam, professor, se eu praticasse efetivamente essa prática que eu falei que estou praticando, eu não estaria aqui, né? E a gente vê a escola realmente ela com o nível educacional ligado ao ensino fundamental, na média. E a maioria deles, a gente pergunta também, são 102 perguntas. A audiência é muito importante, então tem várias perguntas que são extremamente nefrálgicas. Mas quando a gente pergunta das travas morais, família, escola, religião, a gente vê que qual que é a sua condição de conjugal hoje? Ah, professor, sou separado. Tudo bem, você é separado hoje, mas você já teve outra união conjugal anterior? Em média, eles desfazem 3 uniões conjugais. Então tem uma desagregação ali, a gente não está falando que quem desagrega no casamento tem a probabilidade, mas isso é um indicador, né, que depois a gente pode usar para econometria, estatística mais robusta, para ver se isso é um determinante ou não. Mas a família, a escola e a religião absolutamente fragilizadas. E quando a gente quer resgatar isto e apresenta em palestra, são conservadores, estão querendo voltar com esse negócio aqui. Não, limite não é censura, bom senso não é burrice e respeito não é repressão. Eles mesmos estão falando que faltaram isso, aí vem essas pessoas falando que não. Então tá uma dialética profunda nesse aspecto e a gente pesquisou no Rio Grande do Sul, publicamos no Rio Grande do Sul, no Acre, na Paraíba e no estado de Roraima. E aqui no meio, alguns estados. Um eu pude publicar porque tinha respaldo estatístico, 95% de confiança, tantos por cento de margem de erro, mas os outros não consegui, porque não tinha essa estatística significativa, seria facilmente derrubada pelos nossos colegas que contestam essas questões, que é importante, mas de qualquer forma, eu venho a dizer, leiam um trabalho que vocês vão se assustar com os resultados dele. E depois compara com alguns livros de direito penal, eles não estão falando outra coisa. E aí a gente fica numa situação que é incômoda, porque você desagrada alguns, agrada a outros, mas o bom é que todos respeitam, porque até hoje eu fico falando, se o trabalho estiver errado, equivocado, sai. Mas o seu objetivo não é agradar nem desagradar ninguém. Exatamente. Mas acontece que a realidade que o senhor encontrou é essa. E eu tenho que colocar, uma vez, inclusive, Mota, o pessoal falou, olha, professor, o senhor está estimulando as pessoas a migrarem para o crime. Eu falei, então você não leu o artigo direito, porque a expectativa média de vida deles é 24 anos. Eu costumo falar, né, que umas organizações, aqueles que vivem mais, eles vão presos, porque se eles estiverem na rua, eles vão morrer. E é engraçado que o senhor citou 2 achados aí que estão descritos na literatura internacional. Essa história do sujeito que tem 4 irmãos, mas só ele foi para o crime, o psiquiatra forense americano Stanton Seminole fala muito disso, né? Ele conheceu inúmeros criminosos que tinham, os irmãos todos eram honestos e só aquela pessoa era criminosa. E essa questão da desagregação da família, do impacto disso no crime, quem fala muito sobre isso é o autor britânico Theodore Dalrymple, né? E ele fala que a promiscuidade, a desagregação familiar, vários casamentos, é um fator que contribui para isso. Eu queria ouvir você, professor Ramiro, porque tem, só para resumir aqui, esse é colocado de uma forma bem clara, o achado do professor Peristiquida, quando ele perguntou quais eram os motivos que levavam os criminosos ao crime, 22% falaram cobiça, ambição e ganância, 20% foram induzidos por outras pessoas e 15% entraram no crime para manter o vício em drogas. Bom, aí a gente está tocando em tabus, né? Quando a gente falou dessas travas morais, são verdadeiros tabus, então muitas vezes não tocamos, assim como também a questão de programas anti-consumo de drogas, políticas
sólidas que praticamente acabaram. A gente tinha alguma coisa ainda um pouco mais frequente nos anos 90, né, nas escolas, isso se perdeu muito agora a gente tem um discurso pró-drogas. Basicamente pró-drogas e legalizações e tudo mais, que tem uma repercussão para essas travas morais. E mais, assim como a gente está falando da falta de estudos sobre o envolvimento econômico para o crime, questão da vitimologia, esses temas das travas morais são pouco abordados, são pouco estudados, né? Por exemplo, um dos clássicos da literatura sobre criminalidade, Juvenile Delinquents, do Matt Delise e outros autores, nunca foi traduzido para o Brasil, é quase uma bíblia do assunto, é uma referência. E mesmo que na sociedade americana há tantos dramas familiares quanto aqui, eu costumo às vezes perguntar, quem não tem uma família que teve separações, divórcio? É muito difícil não ter, faz parte da realidade, mas estudar a repercussão disso, sobretudo nas classes mais pauperizadas, é significativo para entender o fenômeno, porque a sociedade brasileira mudou, né? Desde o advento do divórcio, 77 para cá, há uma outra sociedade, e isso tem repercussões. Eu lembro que quando um dos eventos nós nos conhecemos há anos atrás, foi um evento na Alerj, em que uma juíza da Vara da Infância e da Juventude trouxe alguns dados muito preciosos sobre os apenados do Degase, né? No Rio de Janeiro é Degase, que é FEBEM, e 89% são filhos de família monoparental feminina. A ausência da figura paterna é um indicativo muito forte, uma tendência, né? Não significa, mas algo que eleva a probabilidade de entrada no crime. Então, se você não faz políticas públicas de proteção ou substituição, porque isso é tão revelador que naqueles anos, há uns anos atrás, quando o Fantástico produziu uma série com o MV Bill sobre os meninos do tráfico, parte significativa das entrevistas com os meninos que entravam no tráfico, menores de 18 anos, era dizendo o seguinte: olha, a minha falta de figura paterna fazia com que eu procurasse a figura do traficante como uma referência. E isso é revelador, isso é muito revelador para entender essa propensão, né? A primeira pesquisa, isso é tão básico, a gente precisa entrar muito no resto do chão. A primeira pesquisa no mundo foi uma pesquisa nos anos 30 nos Estados Unidos, que revelou o seguinte: quais são os 5 fatores que contribuem para evitação ou que contribuem para uma agregação familiar, um sentido de proteção. A coesão familiar, o modo como o pai disciplina o filho, o carinho do pai sobre o filho, a assistência que a mãe dá na organização familiar e a supervisão materna. Mas é interessante como, desses 5 fatores, 2 coloca a preponderância do pai na relação com o filho. E é algo que, dos anos 30 que foi revelado e pauta, na verdade, significativamente várias políticas públicas de supervisão parental. Então a gente precisa retomar esses fatores, retomar essa preocupação, falar mais de família e delinquência, porque isso nos leva a certos indícios, e isso que o professor fala das travas morais. Posso complementar aqui, professor Ramiro, que foi sensacional. E senão eu estou andando numa canseira e aí eu fico esquecendo as coisas. Mas é o trabalho intenso, sobretudo é o trabalho em estabelecimentos prisionais, que é difícil. Diga de passagem, é muito difícil de fazê-lo. Tem toda uma característica bem inerente a esse tipo de pesquisa. Mas quando a gente pergunta a escolaridade do pai, eu não vou falar o percentual para o pessoal poder ler, né, Mota, né, professor Ramiro? Isso aí, não dá o spoiler. Leiam lá, quando a gente... Professor, eu não conheci meu pai, né? A mãe, aí cai o percentual de não conhecer a mãe, então são abandonados grande parte dele. E a questão do Becker, quando a gente pergunta a questão do Becker, que é o seguinte, né, tem a utilidade aqui, quanto você vai ganhar? 46 mil, eu vou sempre falar isso, R$46.333 na média, tem para cima e para baixo, que o desvio padrão também é alto. Porém, a gente pergunta assim, esse é o resultado aqui, a utilidade. E os custos, né? Intensidade da pena, probabilidade de ser preso, né, custo operacional, custo de oportunidade e perda moral. Pasmem a audiência. O que o senhor mais temeu ou receou quando foi fazer o crime de natureza econômica e a casa caiu, foi preso? 60,8% destacou a perda moral. Professor, não tem glamour no mundo do crime usar aquele negócio, até porque o senhor sabe, ou a gente vai para a cadeia ou vai para o cemitério, né? Tá certo? Aí depois, com uma distância remota, professor Ramiro, cavalar, intensidade da pena 17,6, ó, perda moral 60,8, o outro 17,6, intensidade da pena, que
depois a gente vai perguntar se a legislação pudesse mudar, se isso tolheria, e vocês vão ter o absurdo do resultado, mas o absurdo assim, que a sociedade vai ter que discutir, porque quando você ouve isso, é estarrecedor, mas saiu da voz daquele que praticou. Ser preso 14,2%. Em São Paulo, pasmem os senhores e as senhoras, a probabilidade de chance de sucesso de um preso de natureza econômica é 80%. E é 20% a chance da casa cair. Mas é a menor a probabilidade de sucesso do Brasil, que é 95%, 98%, onde eu estudei. Então, parabéns para as forças de segurança pública do Estado de São Paulo com isso aí. Então, ser preso 14,2%. Custo de oportunidade com supressão baixinho. Então, isso tudo vai derrubar uma série de questões. E quando vocês falaram da legalização das drogas, nós perguntamos também legalização das drogas, sendo que 49% dos entrevistados foram contrários e 51% foram favoráveis. Mas aí é um empate técnico. 50%, né? Praticamente empate técnico, 50%, porque 4,78%, se não me engano, de margem de erro, é empate técnico. Mas a qualificatória daqueles que são contrários à liberação das drogas, que é quando muito para maconha, professor, já está tudo perdido mesmo, então agora que seja o que Deus quiser, né? Agora, a qualificatória daqueles que são contrários é muito mais interessante, que os nossos alunos, os nossos professores, sobretudo de universidades públicas, deveriam ouvi-los. Nós não temos instituições, nós não estamos preparados para a liberação de drogas, professor. A gente que vende droga, a gente sabe o nosso cliente. Vai ser uma coisa muito drástica para a saúde, para o serviço social, para uma série de segmentos da sociedade. Criminoso, preso, dando esse diagnóstico. Exatamente. Impressionante. Só para repassar aqui os dados que o professor Peri Chiquida mencionou aqui. O que o criminoso mais teme quando comete o crime? 60% temem perda moral. Perda moral. 17% temem a intensidade da pena de prisão e tem outras respostas aqui, né? E ser preso, 14%. Agora, sobre a legalização das drogas, 49% são contra e 51% é a favor. Professor, o que esses dados nos dizem? Bom, eles sabem muito bem do que estão falando, sabem muito bem dessa estrutura da realidade e nos falta uma ação complexa diante desse fenômeno, né? E é curioso como em certas, por exemplo, o grau de embate do crime, de combatividade, em certos lugares é maior do que aqui em São Paulo, por exemplo, se a gente for pegar no Rio de Janeiro, essa aventura do crime ela é mais intensa e até mais rápida, porque o próprio comportamento das organizações criminosas é mais letal, né? Você tem o comportamento do Comando Vermelho, ADA, TCP, são mais intensos do que a realidade do crime. Então, essa volatilidade da vida, essa barbárie, ela é até mais intensa e mais rápida, é mais revelador. Ou seja, isso depõe mais uma vez com a necessidade de políticas públicas, de ações reais de substituição parental, de análise, na verdade, da presença de discursos de combate às drogas, de dissuasão mesmo. Isso tudo que a gente está falando é prevenção e dissuasão, prevenção da violência. Você vê, o sujeito que vive de vender drogas está dizendo que o país não tem como legalizar as drogas. E pessoas, né, sentadas nos seus gabinetes com ar refrigerado, baseadas em teorias criadas por sabe-se lá quem, resolveram que o Brasil tem que legalizar as drogas. Professor, eu queria lhe fazer uma outra pergunta. Pelo que eu entendi dos dados da sua pesquisa, quando o senhor pergunta aos criminosos por que os crimes deles que não tiveram sucesso, o que deu errado, mais ou menos 50% dos casos foi porque o crime foi interrompido por ação da polícia. Isso é o que mais frequentemente atrapalha o crime. Exatamente. Mas tem gente que vende a ideia de que no Brasil a polícia não funciona e, na verdade, a polícia é um problema para a segurança pública. Isso aí é uma outra coisa que a gente coloca e sem achismo nenhum, né? Nós não estamos fazendo veja bem, aqui um debate do professor Ramiro, qualificado, Mota, não precisa nem falar,
Quando a gente pergunta, pessoal, por que a casa caiu? Esse é o linguajar. Uma vez uma pesquisadora perguntou para o preso, olha, qual foi a razão do malogro da sua atividade delituosa? Ele não entendeu. Deixa eu entender. Porque a casa caiu. Pergunta mais tranquila. Isso aqui a gente mandou para Brasília para aprovar o projeto. Mas é isso aí. Aí eles respondem, 49% a ação da polícia. Mas depois, em seguida, tem falha própria. A falha própria, se a polícia não tiver passando na hora, não pega. Então, 18,9%. Cagueta para quem? Dedo duro. Cagueta para a polícia, 17,9%. Falha do parceiro, o parceiro também falhou e a polícia tem que estar atuando ali para poder pegá-lo. Então, a gente costuma colocar que, independente de existir em qualquer profissão, viu, Mota, viu, professor Ramiro, existem professores que fazem assédio, existem padres que fazem coisa errada, existem engenheiros que constroem prédio cai. Então, tem a questão dos policiais que fazem essa uma outra coisa que a mídia costuma colocar lá, mas na hora que a gente pergunta para o preso, a ação da polícia efetiva, direta e indiretamente a razão do seu malogro, do seu insucesso. E aí a gente volta a parabenizar as forças de segurança pública do Estado de São Paulo, que 80% de chance de sucesso é muito alta, porém é a menor vis-à-vis aos outros estados onde eu pude estudá-los, né, que é 95%, 98%. Então, São Paulo está de parabéns. E a gente tem que ter esse respeito pelas instituições, não generalizá-las, né? Então, quando a gente está fazendo essa pesquisa, você ouve muito bem dessa questão da efetividade da ação da sua segurança pública. Porque não tem nenhum outro público que teria mais incentivo para falar mal da polícia do que os criminosos, né? Exatamente. Isso é muito bom, muito bem colocado, viu, Mota? Nas nossas perguntas, né, aí o pessoal vai falar assim, professor, 102 perguntas, mas eles são tudo 171 no linguajar do mundo do crime. A gente tem várias respostas já. Então, quando a gente tem as respostas e essas questões não batem, a gente descarta o questionário. Então, só para esclarecer, o senhor faz algumas perguntas por presos, Isto. Cujas respostas o senhor já conhece. Já conhece. Para calibrar se o preso está ou não está falando a verdade. Então, você pode esquecer, não há mentira ali com a gente. Inclusive, até se abre mais. Os nossos pesquisadores que foram treinados, capacitados para tal, eles falam, professor, a gente pensava que isso fosse uma coisa assim, eles podiam estar nos enganando. Não, a conversa é franca, direta, aberta e os dados estão aí para mostrar a verdade. Ninguém está ali para enganar, até porque são 408 pessoas que não vão ser identificadas, vão ser agregados tabulando e agora com resultados mais matemáticos, aí que você não consegue identificar mais ainda. Não consegue, absolutamente não consegue. E o termo de consentimento livre, esclarecido, regrado, né, pelo Poder Judiciário, Secretaria de Segurança Pública e SAP, é absolutamente contundente. Você não pode macular a imagem daquele que está sendo entrevistado. Sim. Professor Ramiro, os criminosos dizem que o maior fator que atrapalha a atividade deles é a polícia. Entretanto, tem uma guerra contra a polícia em andamento hoje. Com certeza. Essa guerra, bom, é um fenômeno que acontece em outras partes também. Um mau humor, uma relação de indisposição com a polícia, isso é muito marcante, porque a sociedade precisa ter um reconhecimento dessa legitimidade. À medida que essa legitimidade decai, nós perdemos uma autoridade. E a autoridade não existe espaço vazio. Quando ela se desfaz, alguém o substitui. Aí a gente vê todas essas marcas, né, de partes de uma mexicanização do Brasil ou um domínio de território, porque o mais grave, o que é segurança pública, em outras palavras? É domínio de território e a aquisição de direitos ou permissão que os direitos sejam válidos naquela região. O Tribunal do Crime que executou os assassinos daqueles médicos no Rio de Janeiro. Né? Exatamente, ou os tribunais que o PCC faz em vários lugares, ou esse domínio de território com barricadas, tanto que o mais grave que nós temos é quando as autoridades entram em colisão e permitem esse espaço vazio, né? Um grande drama no Rio de Janeiro, que é um drama não apenas local, mas é uma antevisão do que pode acontecer em outras partes do Brasil, a DPF 635, que a meu ver, vários profissionais e analistas, é muito grave, que é uma ação de descumprimento do preceito fundamental, cujo relator é o ministro Fachin, que impede, desde o período da pandemia, que as polícias subam os morros e façam as operações. As operações só podem ocorrer em excepcionalidade, mas o que é excepcional?
dentro da segurança pública, especialmente em regiões tão deflagradas, né? Então, a falta, mesmo quando a gente pega só o fenômeno que se chama do policial espantalho, mesmo o policial assim parado, ele já exerce uma ação dissuasória, porque é a autoridade que está ali. Então, como, né, o professor mostra muito bem, os presos revelam isso, que isso de fato dissuade, são motivos de impedimento, e mais, o policial tem uma ação cidadã onde ele está. Então ele pode prestar um serviço, ele pode responder a uma informação, isso faz parte da presença do Estado, né, em suas mais variadas regiões. Então é muito salutar que essa presença exista, e é muito salutar que a relação com a população seja positiva. Quando ela não é, a gente tem um indício aí muito grave de barbárie ou de queda de cidadania, e é curioso porque parte, né, do mundo progressista fala tanto no termo cidadania, quando na verdade talvez assim como os médicos, como os assistentes sociais, os enfermeiros, o policial seja aquele que mais esteja na ponta de lança do exercício cidadão, porque ele é o mais visto, ele é o procurado, então num desespero todo mundo chama a polícia. Mesmo aquele que possa ser o mais extremo na esquerda, se for assaltado, vai chamar. Eu lembro que uma vez eu estava com um colega, né, um professor universitário, muito progressista e tal, e ele sofreu um desses dramas de assalto, que estava no carro e atrás o filho na cadeirinha, né? E aí chega o bandido com uma arma num túnel no Rio de Janeiro, só a imagem é dramática, né? E ele falou uma coisa assim, muito natural, na hora deu vontade de dar um tiro. Eu falei, mas você falando isso? Contraditório. Professor, um dos argumentos mais usados para a desconstrução do sistema de justiça criminal no Brasil, para atacar a polícia, para suavizar as leis, é de que a maioria dos criminosos é um bando de pobre coitado que roubou, assaltou, porque precisava levar um pão para casa. Mas, na sua pesquisa, o senhor descobriu que, se eu não me engano, mais da metade dos criminosos que estavam presos tinham imóveis no seu nome no momento do que cometeram um crime. Como é que é isso? Então, essa aí é a realidade do Genba, né? Genba, em japonês, é o lugar da verdade, onde as coisas acontecem, né? Rasamente falando, isso é chão de fábrica. Mas a filosofia do japonês é muito interessante. Você vai lá no lugar da verdade, aí você pergunta para o sujeito qual que era a sua renda no setor lícito, né? Tanto. Aí depois no setor ilegal, tanto. Aí depois você pergunta para ele, né, dos bens, você tinha bens imóveis no seu nome ou em de terceiros? Tá tudo no artigo lá certinho. Ou seja, se pergunta para ele se a renda era suficiente para cobrir as despesas básicas. Aí depois você concatena, correlaciona isso com cobiça, ambição, ganância e ideia de ganho fácil, você vê como que as coisas vão fechando. Inclusive está saindo um trabalho que eu não estou assinando agora, mas aí a nossa equipe está, porque uma das pessoas que está trabalhando tem um grau parental comigo, então não é legal. É a minha filha, então não é legal. Ela participou também da pesquisa, ela é advogada, e eles estão vindo os determinantes do comportamento criminoso daquele bandido que só vive da bandidagem mesmo. E tem aquele que trabalha e faz as suas artices à noite, durante o dia, faz as coisas assim, para a gente ver os determinantes. O artigo ainda vai ser avaliado, e a gente pode constatar que, realmente, o pobre coitado não tem nada de pobre coitado, você só pesa custos, benefícios nessa relação, os benefícios estão acima, estratosféricos, os custos praticamente ínfimos, a chance de ser preso, né, 20%, que 10 em 8 ele tem a chance de sucesso, embora seja menor no Brasil, é muito alta, então as coisas vão tudo fechando. E a gente depois, Mota, a gente pergunta para ele, olha, você foi para o mundo do crime por causa disso? Quais seriam as políticas de Estado? Aí, mais emprego com remuneração maior também do que 3.500, alguma coisinha, né? Bom, eu teria que ser um emprego com remuneração de 47 mil por mês, né? Porque senão não... de remuneração mensal de políticos aí, né? E dessa vez nós inserimos uma questão muito interessante, que é a questão tendo ou não, na legislação brasileira, uma pena, uma sentença, e a gente pergunta para eles de maneira
espontânea. Você votaria espontânea é o seguinte, para a nossa audiência entender. Você votaria para quem? Para presidente? Não apresentam os nomes dos candidatos. E induzida dentre esses candidatos, você votaria para quem? Aí o resultado é assustador. Aí a sociedade vai precisar pensar, porque nesse mundo que nós estamos, onde o crime econômico compensa, né? Ninguém está respeitando as instituições, a chance de ser preso é baixa, a intensidade da pena não existe, e agora vai sair uma pergunta, uma resposta que eles trouxeram para a gente, que eu acho que é importante a gente colocar sobre as punições que iriam dissuadi-los completamente. Essa era exatamente a minha próxima pergunta. Então, o senhor já pode emendar, por favor, porque esse eu acho que é uma das partes mais importantes de um trabalho que é super importante. Olha, então, pessoal, vamos ali, né? Quando a gente perguntou da espontânea, você pode ver como é que é a racionalidade deles. Saiu do coração, né? Saiu do coração deles. Eles falaram assim, ó, pena de morte 29,7%, prisão perpétua 22,5%, pena grande 8,8% e minha pena é o suficiente. Aí depois tem uma série de outras aqui. Isso saiu do coração. Isso é quando o senhor pergunta sem dar nenhuma opção. Sem dar nenhuma opção. Fala da sua cabeça. Quase que um empate é pena de morte com prisão perpétua. Naturalmente, isso não tem no nosso... Nenhuma das duas. Pena de morte, nem aí quando você apresenta, aí sobe demais, pra caramba. Pena de morte 41,9%, prisão perpétua 40% e pena de ponta a ponta sem remissão nenhuma 6,1% e outras respostas 10,5%. Ou seja, o que a gente constatou daqui, né? Independente de ser a favor ou contra esses argumentos, eles estão falando que, viu, professor Ramiro Mota e a audiência, eles estão falando que só pararão com isso. E nem se discute isso, né? Pelo contrário. Saidinha para lá, saidinha para cá, remissão para cá. Cada caso é seu caso, evidentemente, mas tem determinados presos. Eles mesmos falam, professor, esse não pode sair para a rua, não, isso não tem jeito. E, aliás, diga-se de passagem, eles mesmos, quais seriam as medidas políticas de Estado para crimes de natureza, dessa vez nós separamos, econômica, mais educação, mais emprego, mais não sei o quê, e crimes de natureza violenta, estupro, feminicídio, matou aquela criança lá em Três Passos, lá perto de Frederico Westphalen, né? Aquele pessoal lá, né? O padrasto, o pai e a madrasta, né? Esses aí, professor, isso aí a gente elimina. Isso é a família, é a perda moral, a trava moral que eles estão guardando, que eles falaram que perderam, mas eles têm isso aí. Então, quando a gente traz isso para a sociedade, o que o senhor da audiência acha? O professor, você não deveria estar falando isso. Foram eles que responderam. Eu estou trazendo esse insight, que é novidade nas nossas pesquisas, de que se o Estado não for respeitado, né, em determinados casos, essas penas críveis deveriam ser implantadas. Do contrário, eles vão continuar fazendo as suas artes. Mota, se me permite, duas observações importantes sobre isso. Uma é que toda essa discussão levanta para uma linha de estudos que precisa ser melhor produzida, que é sobre o raciocínio do criminoso. O criminoso raciocina, ele pensa, ele faz cálculos, ele avalia, seja no roubo de rua, quando ele percebe alguém mais vulnerável ou não. Então, por isso que senhoras, muitas vezes mulheres, são mais vulneráveis, né? Assim como algo mais complexo, como um tráfico ou um assalto e tudo mais. Isso é um aspecto importante porque vai envolver todas essas variáveis que estão sendo colocadas, desde as morais até econômicas e tudo mais, né? Quando um Estado tem maior dificuldade de reduzir a sua criminalidade, ele precisa buscar aquilo que é mais acessível possível. E da literatura é muito clara, e há várias pesquisas, mesmo nesses casos que a gente está vendo mundialmente, como em El Salvador e mesmo em outros países asiáticos, a primeira escolha que o Estado pode fazer, que ela é mais factível e até barata, é aumentar a possibilidade de detenção. Porque ela é mais possível. Porque muitas vezes, quando a gente fala aqui de políticas públicas, alienação parental, políticas públicas de dissuasão das drogas, muitas vezes elas demoram um tempo, porque você está mexendo com geração. O que você faz com a geração que está formada agora? Que foi pressionada e envolvida com toda uma sedução, tem um mundo informacional e tal. Mas quando a gente entra dentro de uma ação de repressão,
é um primeiro sinal, é um sinal muito forte, claro e possível, mesmo em lugares em que você tem uma maior dificuldade econômica. E não necessariamente é o caso do Brasil. O Brasil não é necessariamente dinheiro para fazer essas coisas, mas é um dado interessante como uma escolha nesse sentido, é uma escolha clara, é uma escolha sobre o objetivo principal da prisão, porque não é a sociabilidade do preso, na verdade. Ressocialização. Isso está num nível, né, aquém, está dentro do rol, mas não deve ser o nível, o objetivo principal. Mas algum preso mencionou ressocialização? Muito bom, muito bom. Esse termo, professor Ramiro Mota, tem um filme que eu adoro, chama Um Sonho de Liberdade, Ken Hobbs e Morgan Freeman. Vê se está lá, ele fala ressocialização, reabilitação, né? Naquele momento que ele vai ser aprovado para poder sair do estabelecimento prisional. Ele conta uma história do que é reabilitação. E dessa vez, só sobre o que vocês colocaram agora, eu lembrei, um outro insight da pesquisa que a gente pergunta para eles, defina com uma só palavra a sua pena, a sua punição. A priori, eu até cheguei para os nossos colegas juízes, olha, nós vamos inserir essa pergunta aqui no questionário, qual que é a sua hipótese? Professor, eu dou a sentença, o advogado de defesa já levanta ali, já fala que vai recorrer, o promotor que vai recorrer. Ninguém perguntou para o preso. Você pode perguntar para o preso, para o condenado? Perguntei. E aí, pasmem os senhores, né? De fato, a gente vai ter que a maioria vai falar que a pena foi absolutamente dura, né? 56, se não me engano, 56,6, um pouco acima de 50% e um pouco abaixo de 50% que eu não estou conseguindo enxergar aqui. Mas 40 e poucos %, professor, minha pena foi justa. Eu sei o que eu fiz, eu sei o mal que eu causei para a sociedade, né? Então, quando você vê que... E ali tem 25% que já matou. Dos 408, tem 25% que já matou. Então, um pouco acima de 50% fala que ela foi dura, pesada, e 40 e poucos % fala que foi justa. Isto é inédito para a literatura, que inclusive os juízes lá do Rio de Janeiro, a doutora Ieda já entrou em contato comigo, grande doutora Ieda, para a gente poder discutir isso na Emerge com esses dados, né? Para saber qual que é o perfil desse. E a gente consegue depois fazer um estudo só com eles para identificá-los. O que eu acho mais interessante aqui, eu acho que vale a pena a gente chamar atenção para isso, né? Vou repetir o dado aqui. O professor perguntou para os criminosos presos: que punição dissuadiria, né, você de cometer o crime? Faria com que você abandonasse essa ideia de cometer o crime? A resposta que apareceu com mais frequência foi pena de morte, que não existe no Brasil. A segunda que apareceu com mais frequência foi prisão perpétua, que não existe no Brasil. A terceira que apareceu com mais frequência foi uma pena longa, sem nenhum benefício. Ponta a ponta, chama ponta a ponta. Sem nenhum benefício, sem saidinha, sem nada, que não existe no Brasil. No Brasil, se adotou a políticas públicas que, na verdade, vão contra isso que os próprios criminosos estão dizendo. Você não tem pena de morte, não tem prisão perpétua, tem uma pena na qual logo o sujeito progride para o regime semiaberto, depois para o regime aberto, com saidinha, com visita íntima, com todo tipo de benefício. Então, interpretando os dados da pesquisa, o sistema de justiça criminal brasileiro está fazendo o contrário daquilo que os próprios criminosos dizem que seria eficiente. Exatamente. E é muito interessante que a gente conversa em vários momentos, sentado numa mesa, às vezes a pessoa está no parlatório, depende muito dos 10 estabelecimentos prisionais que nós visitamos, com todas as tipificações. Mas aí o próprio apenado, preso ou presa, vai responder: professor, isso pode nos prejudicar, mas eu vou falar a sinceridade. É isto, pena de prisão, pena de morte, prisão perpétua e a ponta. E teve um percentual que está no artigo mais ínfimo, graças a Deus, que a gente inclusive pergunta se eles acreditam em Deus. Professor, não vai existir nada que vai fazer com que eu pare em hipótese alguma. Ele olha nos olhos com aquela olhar que a gente identifica bem a tendência dele, ou seja, esse aí não tem conserto mesmo, segundo ele mesmo. Que é também uma coisa, né, professor Ramiro, que a gente encontra na literatura. Sim. A descrição o Stanton Seminal disso, são pessoas
que não conseguem ter empatia com os outros, não tem nenhuma trava moral. No momento em que eles saírem da cadeia, eles vão voltar a cometer o crime. Isso é um percentual, né, de pessoas, também se chama superpredadores. Então, isso está dentro daquele ótimo de Pareto, que alguns cumprem com a maior quantidade de crimes, né? Tem um estudo científico que diz 10% dos criminosos cometem 66% dos crimes. Exatamente. Então, por isso que... E aí tem um outro dado em relação à pena, que é a representatividade. Isso acontece também nas operações policiais. Sempre que em vários lugares do Brasil, né, você conseguiu capturar um serial killer, um criminoso ou um traficante famoso, isso cria um refluxo nos demais, que é uma questão representativa. Na medida em que isso não se torna impactante, digamos assim, na sociedade, perde-se esse fator, inclusive o fator para os demais. Por isso que prender bem alguém que comete muitos crimes é muito importante. É muito importante para os demais presos, para a sociedade de forma geral, que cria uma representação. Esse fenômeno dos, digamos assim, um percentual da população é tão forte, é tão basilar, se a gente entrar, por exemplo, na pedagogia católica do Dom Bosco, do São João Bosco, ele considerava isso quando ele falava, porque ele foi um dos formadores das escolas, né? Olha, você sempre vai ter uns 5% que é muito difícil lidar. Você tem que ter muito carinho, muito cuidado, porque é um percentual em uma escola, você tem um percentual muito complicado. Você vai ter que ter um cuidado muito precioso. Mas aí tem que haver a coragem moral da sociedade e dos responsáveis pelas políticas públicas de entender que esse percentual, para eles, só tem uma opção. Exato. É a cadeia, não tem outra, né? Não há como manter essas pessoas na sociedade. Até para não tornar a sociedade apenada, porque quando a gente estava falando ali, a casa caiu, a grande questão é o seguinte, a casa do Brasil caiu, o ponto de não retorno caiu, porque esse é um verdadeiro drama, porque né, em que medida a gente fala de um Estado dominado pelo crime, né? Agora estamos em eleição, ministro, né, recentemente estava num almoço, tinha um ministro do Supremo Tribunal Federal que falou, olha, existem prefeituras em que situação e oposição são bancadas pelo crime, existem lugares no Brasil em que parte da Câmara de Vereadores é bancada pelo crime organizado. Então, isso nos coloca em um risco muito grande. Imagina quando descobrirem que no Rio de Janeiro tem mais de 1.500 territórios dominados pelo narcotráfico. Vai ser um Deus nos acuda. Professor, a sua pesquisa identificou a existência do delinquente flex. O que é o delinquente flex? Isso é uma coisa interessante, viu, audiência? Muito boa. A gente perceber isso. Antigamente, quando a gente começou, era assim, bem departamentalizado, né? O assaltante, mão armada, o furtozinho quietinho, né? Ninguém vendo, o traficante, o contrabandista, cigarro. Depois do cigarro a gente tem que falar uma coisa que é interessante, não posso esquecer isso, né? Mas agora não, agora a utilidade do sujeito é o seguinte, onde que tem rentabilidade ele consegue se aperfeiçoar e se adequar. Então ele é traficante, ele faz um furto, ele faz um assalto, ele faz contrabando, ele faz receptação, aquilo que tiver dando esse portfólio de montar os seus R$ 46.333 é o que ocorre. E também dessa vez nós inserimos no questionário os crimes de natureza não violentas, né? Desculpe, violentas, né? Esse aqui, o crime econômico, é de natureza não violenta, né? Exceção do assalto à mão armada e o latrocínio. Mas normalmente os outros você não tem esse sequestro também. Mas do crime de natureza violenta, que é feminicídio, estupro, outros mais, nós inserimos. Fizemos uma pesquisa com 60 pessoas presas no estabelecimento prisional de crimes sexuais, mas que também praticaram crimes de natureza econômica, só para a audiência poder entender como que é. Ou seja, o sujeito entra para o crime e aí o que aparecer, ele pega. Ele pega. A gente costuma falar que esse criminoso de natureza econômica, a pupila dele tem cifrão, e agora, antigamente, era real, está passando para dólar. Eles estão internacionalizando, inclusive, né? O senhor quer comentar a questão do cigarro, que a gente já está se caminhando? Do cigarro seria interessante, né? Há alguns anos, desde 2017, a gente trabalha com a questão de política tributária para reverter esse imenso portfólio que hoje está nas mãos das organizações criminosas, que é o contrabando de cigarro.
e porque é um crime de pouco poder ofensivo, não pega pena de cadeia quando o sujeito é réu primário, aquelas coisas todas, prestação de serviço ou pecuniária. Então nós fomos perguntar para eles, nos estabelecimentos prisionais, né, sobre o contrabando de cigarro, né, 76,2% dos entrevistados afirmaram que somente uma reforma tributária vai poder equacionar a questão do contrabando. Segundo eles, portugueses, professor, isso quebra nós. Isso quebra nós. E nós apresentamos isso em Brasília, quando estive no Ministério da Justiça durante 4 anos, uma luta inglória, o Ministério da Saúde nos criticando e outros ministérios também, e eles falaram que a gente iria aumentar o número de fumantes. Não, aí, os próprios apenados responderam que 76,5% dos pesquisados não vai resultar em aumento de consumo, vai migrar como migrou do setor legal para o ilegal. Ou seja, o Brasil está perdendo receita tributária, o Brasil está perdendo emprego e o Brasil está estimulando, né, não só a manter esse produto que é absolutamente viciante, né, a alta fidelidade ao consumo, como gerando insegurança social que a organização criminosa está cooptando, essas organizações criminosas estão cooptando crianças e adolescentes na região de fronteira, e cultural também, porque o pessoal que faz contrabando de cigarro, normalmente eles falam que é um crime de pouco poder ofensivo, eles não estão traficando nada. Ou seja, está revertendo tudo que uma decisão política, só com uma caneta, mexendo na questão tributária, daria competitividade para o nosso cigarro brasileiro. Ninguém aqui é tabagista, sim. Pelo contrário, a gente está usando a racionalidade econômica, inclusive com o apoio desses presos que falam assim, só isso para a gente poder reverter o contrabando de cigarro. Só esclarecendo, os impostos nos cigarros são tão altos que metade dos cigarros consumidos no Brasil vem do contrabando. Exatamente. Hoje metade já chegou a 6%. E se continuar assim, que o preço mínimo já vai subir, a reforma tributária vai acentuar ainda mais essa precificação, visando estimular, só que aquele negócio daquela famosa piada, esquecer de combinar com os russos. Aqui é o caso, esquecer de combinar com os paraguaios. Não, e é um paradoxo, desculpa, porque ao mesmo tempo que temos todo um histórico de política antitabagista, mas ao mesmo tempo um processo de liberalização e políticas de abertura. Maconhista. Exatamente, e talvez um estágio depois para outras drogas, que é uma coisa esquizofrênica, digamos assim. Então, só finalizando, o Estado é absolutamente contundente para a pessoa que faz a sua contribuição em termos de imposto e insignificante para o contrabandista. Engraçado, né? Bom, professor, nós agradecemos a sua presença aqui. Parabéns por mais esse trabalho, que precisa ser mais conhecido. Professor Luiz Jamiro, muito obrigado pela sua presença aqui. E o Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.